Olha só que curioso. Uma filosofia política que, na verdade, não quer participar da política. O nome dela é neorreação, ou NRX para encurtar. E a tese principal é que estamos prestes a entrar num mundo totalmente pós-político. Nesta análise, a gente vai desvendar essa ideia, que é bem complexa, para entender por que seus defensores a enxergam não como uma escolha, mas como algo inevitável. A primeira coisa que a nossa fonte de análise faz é traçar uma linha bem clara no chão. Quando surge a pergunta se os movimentos populistas recentes seriam neorreacionários, a resposta é direta: não é bem isso. E entender essa distinção é a chave para sacar todo o resto. Então, vamos começar justamente por aí, desfazendo esse que é um equívoco bem comum. Para entender o que é a NRX, primeiro a gente precisa entender o que ela não é. E isso significa separá-la do populismo que a gente vê tanto no cenário político de hoje. A fonte não ignora a importância de movimentos como o fenômeno Trump ou alt-right, muito pelo contrário. Eles são vistos como uma verdadeira crise da democracia. Mas o ponto fundamental é que eles são classificados como radicalmente populistas, ou seja, eles ainda jogam dentro das regras da política de massas, buscando o apoio do povo para conseguir poder. E é exatamente aqui que o contraste fica gritante. A NRX não se vê como mais um jogador nesse tabuleiro. A posição dela, como diz a fonte, é absolutamente fora do sistema. Não se trata de uma nova opção política, mas sim de uma filosofia que está só esperando o colapso, que eles acham inevitável, da própria política de massas. Bom, isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia. Se a política de massa está com os dias contados, por quê? Para a gente entender a solução que a NRX propõe, primeiro a gente tem que entender o problema que ela diagnostica, que é o fim de toda uma era. Este resumo visualiza a diferença perfeitamente. De um lado tem a alt-right, que explora o tal do demotismo e é vista como um sintoma dessa era que está em declínio. Do outro lado, a NRX, que se posiciona como uma filosofia para o que vem depois, meio que observando de camarote o sistema atual se desfazer. E isso nos leva a um termo-chave que a NRX usa bastante: demotismo. O que é isso? Bom, é basicamente a palavra que eles usam para se referir ao sistema de democracia e soberania popular. Na visão da NRX, quando a alt-right apela para as massas, ela está apenas jogando o jogo do demotismo, exatamente o sistema que eles consideram fundamentalmente falho. Essa citação da fonte amarra bem o argumento. A relevância desses movimentos populistas começa e termina dentro do sistema que eles afirmam desafiar. Eles seriam um sintoma do fim e não sinal de um novo começo. Então, qual seria esse novo começo? Ok, até agora vimos o que a NRX não é. Agora vamos virar a chave e focar no que ela é. O que seria exatamente esse tal de momento NRX que a fonte menciona? A resposta está num conceito bem radical: a propriedade soberana. O ponto crucial aqui é o seguinte: o momento NRX não é uma revolução que se busca através da luta. É um ponto de virada, que simplesmente acontece quando a política de massa se torna irrelevante. E o sinal de que esse momento chegou? O surgimento de uma propriedade que é soberana, ou seja, que não precisa mais da permissão democrática para existir. E como seria um governo nessa nova era? A fonte descreve como neocameral. Tente imaginar um Estado que funciona como uma empresa. A autoridade dele não viria do voto popular, mas do fato de ser, na sua essência, uma propriedade soberana e totalmente comercial. Um Estado que funciona como uma empresa. Soa como ficção científica, né? Mas, de acordo com a fonte, isso não é só uma teoria. A tese é que já existem 3 tendências tecnológicas que estão agora mesmo construindo as bases para essa nova realidade. Essa visão de futuro se sustenta em 3 pilares tecnológicos. O primeiro é a propriedade apolítica, que redefine o que significa ter alguma coisa. O segundo, o capital autônomo, que transforma a economia. E o terceiro, a segurança robótica, que muda a própria natureza do poder. Vamos analisar como cada um deles contribui para o fim da era das massas. O primeiro pilar é talvez o mais fundamental de todos, porque ele ataca a base da sociedade, a própria ideia do que significa ser dono de algo. A propriedade apolítica é, na sua essência, criptográfica. O exemplo perfeito disso é o Bitcoin. A posse dele não depende de um cartório, de um registro, de uma lei. Ela é garantida pela posse de uma chave privada. É uma forma de propriedade definida pela matemática que existe totalmente fora do alcance da política e do controle democrático. Agora vamos para o segundo pilar. Ele descreve uma mudança, assim, sísmica na forma como a economia funciona.
A ideia aqui é que o capital se torna autossuficiente. Imagine corporações que operam de forma autônoma, onde a produção industrial alimenta outras indústrias e não mais o consumo das pessoas. Se a economia não depende mais da demanda das massas, a necessidade de um governo fazer gestão macroeconômica simplesmente some. E, finalmente, o terceiro pilar que lida com a natureza do poder e da força militar. Nesse cenário, o exército de cidadãos vira uma relíquia do passado. A segurança passa a ser garantida por drones, por automação, e a consequência disso é gigantesca. Pela primeira vez na história, o poder de um Estado não precisaria mais do apoio do povo, da tal coesão social para se defender e para exercer sua força. A fonte usa esse termo específico, a sabiaia, para descrever essa solidariedade de grupo. Na visão da NRX, ideias como patriotismo ou unidade nacional, que historicamente foram cruciais para o poder militar de um país, perdem totalmente a importância quando a segurança é robótica. Certo. Então, o que acontece quando esses três pilares se estabelecem de vez? A fonte descreve um mundo que é fundamentalmente diferente, onde as regras do jogo mudaram por completo. A conclusão da fonte é que o grande jogo da humanidade muda de figura. Não se trata mais da luta política por poder e recursos. Em vez disso, o grande desafio passa a ser como cooperar de forma produtiva com essas novas entidades soberanas. A violência política de massas, em tese, sairia de cena. Essa análise toda nos leva a uma conclusão bem impressionante. Descreve um sistema onde a propriedade e o capital se tornam autossuficientes, imunes à vontade popular. E isso, por sua vez, levanta uma questão final que é profundamente inquietante. Pois é, e essa é a pergunta final que o material deixa no ar. Se a segurança, a propriedade e o capital não dependem mais do consentimento nem da participação das massas, qual é, então, o papel das pessoas nesse novo mundo? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nesta análise.